Olá, meus irmãos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus a todos, nossos irmãos, ouvintes, alunos da nossa EBD. Estamos aqui reunidos hoje para falarmos sobre a primeira lição do nosso primeiro trimestre de 2021. Aula essa que seria realizada dia 3 de janeiro e antecipamos a aula para facilitar aí o início de ano aos irmãos e que todos possam de alguma maneira ser alcançada através desta aula. Estou aqui nesta noite com o nosso irmão evangelista Paulo, superintendente da nossa EBD aqui em Adeutinga, Sapopemba, um dos nossos professores também, evangelista Samuel, e eu tenho grandes expectativas para esse primeiro trimestre. Tenho certeza que Deus há de falar muito aos nossos corações através desse trimestre, através desta lição que estaremos estudando sobre a vida de Esther. E eu quero ouvir já os nossos irmãos aqui, qual é a expectativa de vocês para esse primeiro trimestre? Irmão evangelista Paulo, qual que é a tua expectativa aí, meu amado? Uma boa noite a todos na paz do Senhor, meus amados. Começaremos então esse primeiro trimestre do ano de 2021 sobre uma heroína da fé, Esther, né? Essa mulher tinha tudo para se vitimizar, tinha tudo para reclamar da vida, mas através da boa educação que ela recebeu do seu primo Mardoqueu, né? Ela foi uma mulher de fibra, foi uma mulher guerreira, e vem a calhar porque vivemos tempos onde há esse movimento chamado feminista, onde esse movimento mais rebaixa as mulheres do que levanta as mulheres, né? E nós vamos estudar esse trimestre então sobre uma mulher tremenda na história da Bíblia, né? Onde ela andou na direção de Deus, andou ali, né, na segunda palavra de quem te criou, Mardoqueu, uma mulher que sofreu muito na vida, mas nem por isso ela baixou a cabeça, ficou se vitimizando, ficou reclamando. Ela seguiu adiante para o seu Deus e está aí, né? Uma heroína da fé. Legal, glória a Deus. Você vê que esse primeiro trimestre o bicho vai pegar, vai ser quente as aulas. Estamos aqui com o nosso irmão evangelista Samuel também. Qual a sua expectativa, Samuel, para esse primeiro trimestre? A paz do Senhor, irmãos, prazer estar com vocês aqui. Amém. A minha expectativa é a maior possível a respeito desse trimestre. Esther, como já foi dito aqui, era uma mulher que tinha tudo para ser uma pessoa traumatizada. Todavia, quando você lê o livro de Esther, você vê uma pessoa que tinha um equilíbrio emocional muito grande, uma pessoa que tinha um propósito na sua vida e que Deus tinha um propósito na vida dela. Nós queremos que os irmãos sejam edificados através dos ensinos que nós traremos dentro deste livro, né? E nós queremos também que pessoas entendam que na Bíblia e na sociedade há espaço para as mulheres. Nós vamos tratar a respeito de uma mulher que teve uma influência muito grande, um império em um determinado local, e foi através dela que Deus concedeu livramento ao seu povo. Então, que você seja edificado, que você seja instruído, que nós venhamos crescer na fé através dessas lições que serão ministradas nesse trimestre. Legal, show! Então, a primeira lição a gente vai falar sobre o papel influenciador dos pais. O textuário está em Esther 2:10, que fala assim: Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. Verdade aplicada, os pais têm muita importância na educação dos filhos, pois são os principais agentes da transmissão de valores das crianças. Os objetivos da lição é ressaltar que devemos vivenciar o querer de Deus, falar sobre a importância da responsabilidade paterna e apresentar o perfil da família de Deus. Os textos de referência estão em Esther, versículo 5, 6, 7 e versículo 20. Eu vou ler.
Havia então um homem judeu na fortaleza de Susã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara Hadassah, que é Ester, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem bela de presença e formosa, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Ester, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo como Mardoqueu lhe ordenara, porque Ester cumpria o mandado de Mardoqueu quando a criara. Então, repetindo, já falo que hoje nós vamos falar sobre o papel influenciador dos pais. Eu penso aqui que a gente tem muitas coisas para absorver deste texto. Uma delas é que a gente vai ter a experiência à luz da Bíblia Sagrada, os ensinos da Bíblia Sagrada. Vamos poder ouvir aqui o irmão evangelista Paulo, eu vou te chamar de Paulo, tá bom? E o Samuel, atendendo a um pedido de uma ouvinte que disse para que a gente fôssemos um pouco mais formal. Eu gostei, então vamos tentar ser menos formal aqui, e nosso ambiente é bem pacífico, bem de harmonia. O Paulo, como pai de quantos filhos, Paulo? Meia dúzia. Meia dúzia. Temos aqui nosso irmão evangelista Samuel, portanto Samuelzinho ainda solteiro, noivo, compromissado, próximo ao casamento, mas ainda não tem filhos. E eu também quero compartilhar um pouco das experiências, porque eu sou na verdade o 5º filho de uma mãe que cuidou dos seus filhos sem a presença do pai. Então penso que posso corroborar aqui muito também com a ausência paterna, o quanto isso acontece de forma ruim, quanto isso é danosa, quanto a gente perde por não ter a companhia paterna. Então eu creio que com os ensinos da Escritura, com as experiências que podemos aqui trazer ao longo do dia a dia, eu tenho certeza que será uma aula especial para você, tá bom? Você que não é inscrito ainda no nosso canal, não deixe de se inscrever, de curtir, de compartilhar, para que outras pessoas também possam ser alcançadas através do estudo da Palavra de Deus. A introdução vai nos dizer que nesse trimestre a gente vai estudar, como a gente já falou, sobre a vida de Ester e a importância de confiar em Deus. Para tanto, observaremos a influência dos pais na vida dos filhos, a fim de gerar uma trajetória de vida marcada pela fé e pela confiança em Deus. Então, o primeiro tópico vai falar sobre esta regência, portanto, vivenciando o querer de Deus. Estamos debaixo de uma regência divina. Então isso é extremamente importante, por mais que o livro de Ester a gente não veja aí o nome expresso de Deus, mas o que mais a gente vê é a atuação do nosso Deus em favor do seu povo. Então, o tópico de número 1, vivendo sobre o querer de Deus, nós vamos ouvir aí o nosso irmão Paulo comentando um pouco, trazendo os ensinos aí necessários sobre o tópico primeiro. O que você pode dizer para nós e para os ouvintes que estão nos acompanhando, irmão Paulo? Meus amados, hoje nós temos um grande desafio na atualidade, a igreja. Por quê, pastor? Se nós pegarmos dos nossos pais até nossos filhos, quase que todos os lares, ou está no segundo casamento, no terceiro, de alguma maneira o lar foi desfeito. E quando o lar é desfeito, o que acontece? Os pais separam-se, o filho fica com alguém. Mas aí, quem sofre muito é os filhos, por quê? Aí o pai pensa de uma maneira, a mãe de outra,
E aí o filho fica dividido, porque a hora vai estar com a mãe é uma coisa, estar com o pai é outra. Então o que acontece? O crescimento dessa criança, ela fica muito prejudicada psicologicamente, porque ela não consegue ter uma formação do que diferente de uma família unida. Eu vou dar exemplo de 2 grandes líderes, e eu vou tentar falar de mães, tá? Já que é mulher, né? 2 grandes líderes da história, tá? Do povo de Deus, que foram forjados por uma família. Primeiro Moisés. Sim. Né? Moisés, embora toda circunstância fez com que ele fosse adotado pela filha de Faraó, Deus arrumou meio que a mãe dele o criasse. E através da criação de Joquebede, forjou-se aquele homem Moisés, o líder Moisés. E mais na frente, com o surgimento, lá no ano de 1700 e alguma coisa, o surgimento do movimento metodista, John Wesley. John Wesley, ele teve uma influência muito grande da sua mãe, no quesito da sua espiritualidade no pregador que foi. Mas por quê? Ele teve uma base em casa. Hoje, as famílias estão quase que sem base. Eu passo por isso, já passei por isso. No meu caso não foi nem separação, foi viuvez mesmo da minha mãe, né? E o que sucede? E quando acontece isso, isso é um desafio que a igreja tem hoje. Por quê? Verdade. Como lidar com isso? Como forjar homens e mulheres de Deus nessas circunstâncias? Em 2018, dando estudo aqui para a mocidade de sábado, tinha uma menina, uma jovem, que, olha só o conflito. Ela estava na igreja, a mãe na igreja, né? E quando ela ia para a casa do pai, o pai ia para os pagodes e ela ia junto. O que acontecia, gente? Nós temos que ver e entender uma coisa, que as coisas do mundo são atraentes. As coisas do mundo, ela suga a pessoa, ela atrai a pessoa. E com isso, se a pessoa não tiver um passo firme com Jesus, um propósito firme com Jesus, ela não aguenta, ela não resiste. E isso tem acontecido em nossas igrejas hoje. Pessoas vão crescendo sem estrutura da família e faz com que com isso ela perca essa influência tanto paterna ou materna, né, por causa da guerra dos pais. Por isso que hoje nós vemos uma sociedade hoje muito frágil, entendeu? Hoje a sociedade que vivemos hoje, inclusive dentro das igrejas, há muita fragilidade emocional no meio do povo. Por quê? Por causa dessa base que veio lá de baixo, entendeu? Dessa base que não tem, ou não tem o pai, ou não tem a mãe, ou não tem os dois, entendeu? O pai vai para um lado, a mãe para o outro, o filho fica ali, a Deus dará. E o desafio hoje é esse, gente, é a igreja trabalhar nesse propósito. Para quê? Para que, né, as famílias não se desfaçam, porque tem crescido e muito, dizem que está no mesmo pique de divórcio entre igreja e mundo, né? E tem crescido muito isso aí no nosso meio, entendeu? Casas separadas, né? E isso é a grande luta da igreja na atualidade. Você vê, irmãos, o Paulo tocou em assuntos aqui extremamente importantes, porque quando a gente fala de igreja, a gente pensa às vezes naquele modelo perfeito, a gente pensa em famílias bem estruturadas. Esse é o objetivo sempre, de ter um lar cristão abençoado, estruturado, mas a gente sabe que na realidade é mais embaixo as coisas, é mais difícil. Quantos, como o próprio irmão Paulo aqui disse, a gente vai vendo quantas famílias destruídas, quantas crianças que cresceram sem a presença paterna, ou sem a presença da mãe, às vezes aos cuidados dos pais, ou aos cuidados dos avós. No caso de Esther aqui, a gente vai ver aos cuidados do seu tio, que acolheu-a como filha. Mas você percebe que a gente vai poder tocar em assuntos, e talvez esta lição vai cair como uma luva para muitos irmãos que nos ouvem nesse aspecto. Por isso, porque talvez você fala, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, mas isto não impede e não será o agente capaz de impedir os planos que Deus tem para fazer sobre a sua vida, assim como foi na vida de Esther. Os planos de Deus foram concretizados. Talvez
a gente se aprofunde um pouco mais sobre essa questão e a gente vai ver o poder influenciador aqui de Mardoqueu sobre a vida dessa moça, mas você percebe a ação de Deus, o agir de Deus, e eu vejo que Deus não nos deixa órfãos realmente, como nos diz a sua palavra. Colocou Mardoqueu para cuidar de Esther. Então, Paulo aqui com muita propriedade, isso aí é só para você ter uma dimensão de como vai ser esse primeiro trimestre. O tópico 1 fala sobre a importância de ensinar a criança no caminho que deve andar. Faz uma alusão aqui, segundo a psicologia a nível inicial, e eu vou passar aqui para o nosso irmão Samuel comentar, que segundo a psicologia contemporânea, um recém-nascido começa a descobrir impressões duradouras que moldarão o seu caráter por toda a vida. E esse conceito já era utilizado por meio das famílias judias há muito tempo. Então, ensina a criança no caminho que deve andar. O que você pode dizer sobre isso aí, irmão Samuel? Amém. Então vamos lá. Vou partir de um texto bíblico, irmãos. Esther, capítulo de número 2, versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus: Este criara a Radassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe. Ela era jovem, bela de parecer e formosa. Por ser órfã, Mardoqueu a tomara por sua filha. Então nós vemos aqui algumas coisas. Primeiro, a questão que foi bem pontuada aqui a respeito da orfandade de Esther. E infelizmente isso aconteceu na vida dela, porém Mardoqueu, seu primo, a criara. Isso é interessante, pois geralmente muitas pessoas, e vocês podem falar isso com mais propriedade do que eu, foram criadas pelo avô, foram criados pelos avós, foram criados por um tio, enfim, e são casos de exceções. Não significa que foi aquilo que Deus quis que acontecesse, mas por conta de situações, por conta do pecado, por conta da morte, essas situações acabaram ocorrendo, ok? Mas isso não significa que porque você veio de uma família ou de uma linhagem como essa, que você não será alguém na vida, ou que Deus não queira e tem um projeto na sua vida. Muito pelo contrário. Quando você olha na genealogia de Jesus, você vê pessoas que aos nossos olhos não deveriam estar ali na genealogia de Jesus. É verdade. Não tem só Davi, Abraão na genealogia de Jesus. Nós vamos ver Raabe, uma prostituta. Ou seja, da onde você veio influencia sim muito na sua vida. Todavia isso não significa que a respeito de quem eu serei no futuro. Sim. Porque nós temos o livre-arbítrio. O pai influencia o filho. O pai ensina o filho no caminho que deve andar, mas ele tem a responsabilidade de se manter naquele caminho que o pai lhe instruiu. O seu pai desde pequeno começa a dizer: não faça isso, não faça aquilo, ande por este caminho. Mas nós como filhos temos que entender a nossa responsabilidade de continuar neste caminho, de cumprir com tudo com aquilo que foi falado. E aqui a gente já desdobra um outro assunto, que é a respeito da responsabilidade dos pais em educar os filhos. Sim. Essa responsabilidade não pode ser terceirizada. Sim. Não pode ser terceirizada. Existem pais que terceirizam. A escola vai educar. Não, a escola tem a obrigação de ensinar a ler, escrever, somar, subtrair, enfim. Uma parceria. Ela tem uma parceria, mas é dentro de casa que ele vai aprender a falar bom dia, com licença, Sim. por favor, a respeitar os mais velhos. Então, todos nessa questão têm o seu grau de importância. O filho, ele tem que honrar o pai e a mãe, mas o pai e a mãe tem que educar o filho, ensiná-lo num caminho que deve andar. Isso me faz lembrar até de um texto aqui, pastor, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 2 a seguir diz assim: honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então aqui é a responsabilidade do filho. Sim. Honrar o pai e a mãe é mais do que amar. Sim. Está falando a respeito de honra. Versículo 4 já fala a respeito dos pais: e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Ou seja, a Bíblia ela é completa, ela tem a instrução para todos. Então o filho tem que entender a sua responsabilidade de honrar e obedecer os pais, e os pais têm a responsabilidade de educar a criança no caminho que ele deve andar.
E eu posso dizer que isso gerou uma influência muito grande na minha vida, pois desde pequeno meu pai me ensinava a palavra. Minha mãe sempre me ensinou a orar muito. Eu lembro de dias que uma vez minha mãe fala que isso marcou a vida dela, porque eu estava indo para a escola, ela ia me levar para a escola, e eu falei: mãe, espera. Entrei no quarto e fui orar. Quando ela olhou aquilo, ela se emocionou, até porque ela estava distante dos caminhos do Senhor. Porque eu fui orar. Mas por que isso? Por conta de uma influência que eu tive dos meus pais. Glória a Deus. O ensinar a criança no caminho que deve andar está relacionado justamente a isso, a você ensinar através do exemplo. Seu filho tem que ver um exemplo em você. Você precisa ser a voz que ele mais ouve. Quem exerça mais influência sobre a vida do seu filho é você. Porque pelos pais não exercerem influência na vida dos filhos, infelizmente amigos que não devem vão influenciá-los. A filosofia do tempo atual vai influenciá-lo. E aí a gente sabe o que vai acarretar isso tudo. Então, responsabilidade do filho, honrar o pai. Responsabilidade do pai, ensinar o filho no caminho que deve andar. Legal, isso é muito bom. E Samuel falou algo aqui com muita propriedade. A gente vê esta orientação bíblica sobre a importância de ensinar a criança no caminho, às vezes interpretado de forma errônea, né? Sim. Você vê que a gente pode, talvez aqui ampliar o assunto, ensinar a criança no caminho, indo e ensinando, né? Mostrando os maus exemplos. Ó, tá vendo aquilo ali? Você vê as más condutas de tal pessoa, ocasionou ele viver de tal forma, de tal maneira. Ensinando a criança no caminho, né? Nas idas e vindas, o deitar, o levantar. Então a gente vê isso sendo interpretado de forma errônea e não agregando de forma completa aos filhos. No caminho, aqui, ali, no exemplo, no trato, na educação, em tantas outras coisas. Então a gente prossegue aqui a lição falando sobre a importância da família. Portanto, família em primeiro lugar, né? A gente tem hábito de pontuar, né? Deus, família, igreja. Eu ainda colocaria alguma coisa antes da igreja, colocaria talvez, né, dentro desta ordem: Deus, família, trabalho, igreja. Sabe que são coisas que são elementares para nós e que dá sustentação à igreja. Deus em primeiro lugar, certo? A família, o trabalho que traz dignidade ao lar, a família, e aí a gente vê uma igreja firme, forte. Então a gente vai ouvir aqui nosso irmão Paulo falando sobre esse tópico 2, falando sobre a família em primeiro lugar. O texto fala um pouco sobre na cultura judaica, mas o que você pode dizer aos nossos ouvintes, aos nossos alunos, irmão Paulo, sobre família em primeiro lugar? Então, continuando o assunto que eu falei antes, o que acontece? Chegando esse tempo, devido a esse descaso todo com a família, aliás, nunca na história da humanidade se tem bombardeado tantas famílias no Ocidente, tá? Sabe por quê? No Oriente, até hoje, nora mora com sogra, sogro com genro, é chamado cânone, entendeu? Os familiares vivem juntos ali, entendeu? Até hoje, assim, no Oriente, desde os tempos bíblicos, até hoje, você Iraque, Arábia Saudita, Israel, aqueles lugares ali, até hoje eles têm os laços familiares como o laço principal da vida deles ali, entendeu? Já aqui no Ocidente, a luta grande é destruir as famílias, porque destruindo as famílias, a sociedade está à mercê de uma anarquia total. Aí vem aquela chamada cultura do egoísmo, entendeu? Aonde os meus objetivos em primeiro lugar, os meus propósitos em primeiro lugar, mas quando se há uma família, há os propósitos da família em primeiro lugar. Quando há um casal e filhos, o propósito principal do casal é estar unido por causa do bom crescimento dos filhos. E quando isso não acontece, vem a cagar no título: os pais não conseguem ser uma boa influência para os seus filhos. Aí os MCs vão ser influência, aí os traficantes vão ser influência, aí
as modas que se vê nas mídias vão ser influência, porque não tem o lar como uma prioridade, entendeu? Não tem o lar como a base da vida dela, o sustentáculo da vida dela. Então o que acontece? As pessoas têm um lar como se fosse um lugar onde elas fossem dormir e comer e pronto, entendeu? Um lar é muito mais do que isso, entendeu? Um lar é o porto seguro do homem ou da mulher, entendeu? Infelizmente hoje, devido a essa troca de papéis, um quer fazer o papel do outro, está tendo essa confusão danada, inclusive, infelizmente, no nosso meio, entendeu? Aonde a mulher quer fazer um papel com o homem para fazer, o homem não quer fazer nem o dele, nem o da mulher muitas vezes, né? E aí os filhos, quando olham isso, eles até não vão falar nada com os pais deles, mas na mente deles, sabe o que vai acontecer? Eu não vou seguir esse exemplo. Meus pais não é exemplo, né? Não conta aquela história lá do menino que falou assim: olha, ô mãe, vamos mudar a casa para a igreja, né? Porque o pai é tão bonzinho aqui na igreja, entendeu? E na verdade devemos ser as melhores pessoas possíveis no âmbito da família, na verdade. Então, nós temos que, esse é o grande desafio da igreja, né? Nós vemos, por exemplo, o pastor Silas Malafaia, quase que sozinho aí na mídia secular, lutando contra isso, né? Lutando contra essa ideologia maléfica, né? Que visa destruir a família tradicional, né? E a igreja precisa educar o povo de Deus mais nisso, principalmente os jovens que estão casando agora, porque se Jesus levou uns 100 anos para vir, eu creio que não, tá? Eu acho que vem logo. Mas se Jesus levou uns 100 anos para vir, já prepara a nova geração de agora para criar raízes para ela amanhã ser uma grande influência nessa área. Amém, glória a Deus, é isso aí. E você percebe, irmão Paulo, irmão Samuel, que o próprio escritor aqui, ele fala sobre a importância dos pais na educação dos filhos. Cabia a obrigação dos pais transmitir essa educação aos filhos. Abra a Bíblia aí, Samuel, Deuteronômio capítulo 6. A gente vai ver muito claro isso. A gente vai ver muito claro. Então eu penso que muitos lares têm perdido o benefício da bênção de Deus, essa bênção da família restaurada, da família na presença de Deus, porque há muitos pais que se perderam no meio do caminho. Há muitos pais que, em busca do dinheiro, deixaram, como o nosso irmão evangelista Samuel falou aqui com muita propriedade, terceirizaram a sua responsabilidade paterna, entende? Então a gente vê que muitos lares têm sofrido por causa disso, porque perde-se a referência. Quando o homem não faz aquilo que ele deve fazer, a mulher de alguma forma tenta atuar, né? Tenta colocar em prática algo que deveria, às vezes, de ponto inicial, ser do pai. Então a gente vê que aqui no contexto da lição, portanto, o escritor nos aponta isso, falando de que forma que era conduzido aqui as obrigações paternas. A gente vai ver isso. Lê aí, Deuteronômio capítulo 6. Versículos 6 e Isso. 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Tá vendo? Olha, tem um texto que fala encucarás, é como colocar na cuca, né? E aqui na NVI é ensinar com persistência. Oh, glória a Deus. Não pode deixar nunca de ensinar o filho os caminhos do Senhor. Isso. Né? Sempre lembrar os caminhos do Senhor para o filho. É isso aí. Então você percebe, olha a responsabilidade. Essas palavras que hoje te ordeno. Quem está ordenando? É Deus ordenando. Estarão no teu coração. Tu a inculcarás. Olha aqui o texto original. Essa palavra inculcarás traz a ideia de afiar, aguçar, sabe? Despertar, uma ideia de introduzir a palavra de Deus
na mente das crianças. Então você percebe que essa responsabilidade é paterna, não é do youtuber do cabelo colorido, não é da mídia que é contra os princípios de Deus, não é sendo instruída por aqueles que não têm nenhum tipo de compromisso com Deus e nem com a família tradicional, entende? Então é os pais que têm esta responsabilidade. Inculca aos filhos dela, falará quando? Assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Percebe-se a importância? Então a gente vê quantos lares têm perdido por esta ausência paterna. E não é só essa ausência paterna, mas o pai exercendo com autoridade aquilo que a palavra de Deus nos ordenou. Inclusive, olha o testemunho que Deus dá de Abraão. Sim. Gênesis capítulo 18, verso 19. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito. Olha o que o Abraão ensinava. É extremamente interessante isso aqui. É fazer com que em primeiro lugar seja a família, sabe? Que Deus norteie a nossa família, que a gente olhe para a nossa família com um olhar mais clínico. Eu tenho certeza que enquanto estamos falando aqui, Deus também fala conosco, trabalha os nossos corações, de modo que a gente reveja sempre condutas, comportamentos, para que a gente possa servir ao Senhor melhor. Eu vou pular aqui já para o tópico 2, o horário vai avançando e o tema é muito bom, é muito importante. Vai falar sobre exercendo a responsabilidade paterna. A gente falou um pouquinho aqui, né? Mas o que você pode complementar aí, irmão Paulo, sobre isso? Aqui a lição fala sobre adotar uma criança, um gesto de amor, mesmo que seja da própria família, como a história de Mardoqueu, porque Mardoqueu pegou essa menina e falou: eu vou cuidar dela, sabe? Chamou a responsabilidade para ele e falou: vou cuidar dela, sabe? A gente vê de que forma que foram esses ensinos, porque essa moça, ela traz resposta às orientações do tio, portanto, do pai representando aqui pelo tio. O que você pode dizer um pouco mais sobre isso, irmão Paulo? Então, vamos supor, a gente aqui na igreja, a gente ensina na teoria com as palavras, mas em casa, como o irmão Samuel falou, você tem que primar pelo exemplo. Sim. Entendeu? O pai, ele tem que ser uma espécie de um herói para os seus filhos. O filho tem que olhar para o pai e falar assim: eu quero ser igual ao meu pai. Verdade. Dura coisa é quando o pai, ele não é um exemplo para o filho, entendeu? Não adianta, igual nos tempos antigos, o pai fumava, né, cigarro. Aí quando o filho pegava a idade de fumava, o pai via fumando, o pai batia no filho. Dava um tapa na orelha dele. Dava um tapa na orelha do filho. Mas pega aí, que exemplo ele deu? Eu tiro por mim. Quando eu usava uma droga danada, gente. Eu comia com farinha. Eu usava muita droga. Aí quando o João Carlos estava para nascer, o mais velho, eu já fiquei meio assim. Bem, eu não quero que ele faça isso. Mas para eu cobrar ele, eu não era crente, tá? Era noia. Não era nem bandido, era noia. Aí eu falei: eu tenho que parar de usar isso, para me cobrar, para me dar exemplo. Aí quando ele nasceu, eu não parei assim, parando, diminui muito. Mas quando já veio o Paulo Vitor, aí eu parei de vez. Porque eu falei: bem, eu não quero que meus filhos façam isso, então eu não posso fazer. Então, às vezes, meus irmãos, o grande problema de pais, né, é a ausência dele mesmo estando no lar. Ele às vezes, devido a muito trabalho também, entendeu? Desgaste, ele esquece de ter um tempo com o seu filho para instruí-lo, para ensiná-lo, para mostrar a vida para ele, né? Às vezes brinco com meus filhos, devido a ser novo, né? Então eu falo para meus filhos que, não adianta eles querem me enrolar, entendeu? O que eles sabem da vida eu já passei. E aí nessa brincadeira eu vou brincando com eles, ensino as verdades que eu passei na vida, inclusive até os meus erros. Eu mostro para eles e falo: olha, meus erros foi esse, se vocês quiserem ir,
vocês vão ter esse resultado aqui, né? E graças a Deus estão indo para um caminho certo, né? Mas o filho ele tem que olhar para o pai, principalmente o homem, tá? Ele tem que olhar para o pai e ver ele um exemplo a ser seguido. Eu vejo aqui o caso, o pastor Jonas conversando comigo, né? Do Danilo, né? O Danilo fala, eu quero ser igual o senhor, meu pai, entendeu? Mas isso é bonito, isso é maravilhoso, por quê? Porque se tem aquela raiz e se tem aquele legado. Hoje as pessoas, os pais não se preocupam em deixar um legado, deixar uma continuidade. Né? Lembra de Jesus? Eu faço tudo que o meu pai manda. Eu vim aqui fazer a vontade do meu pai, né? E assim tem que o pai fazer, entendeu? Ele ser um exemplo para que o filho ele veja o pai, imite a fé do pai e ambos vão para o céu. Amém. Show, muito legal. E não esqueça, você que ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, não deixe de dar aquele like. Se você achar que não tá bom e for dar um dislike, não tem nenhum problema. É para nós aprendermos, melhorarmos e prestarmos aqui um serviço melhor. Mas não deixe de comentar o que você tem achado aqui da nossa lição. O tópico 2.1 inicia-se falando que Esther foi totalmente envolvida pelos ensinamentos de seu primo, aqui portanto tio na verdade, né? Eu não sei qual é a ideia que o texto trouxe aqui, mas ele contribuiu na educação dessa moça. Então o tópico 2.1 fala sobre o cristão deve brilhar como testemunha de Cristo. E aí vou passar aqui o bastão para nosso irmão Samuel poder comentar sobre a importância deste brilho que o cristão deve ter como testemunha de Cristo. Amém. Enquanto o evangelista Paulo falava aqui, eu me lembrava que Jesus disse que nunca fez nada que não visse seu pai fazer. Isso é interessante. Eu quero ler outro versículo aqui, Esther ainda capítulo 2, versículo 20. Olha o que diz. Esther, porém, não declarava sua parentela e seu povo como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther obedecia a Mardoqueu como quando a criara. Ou seja, Esther cresce, Esther agora está galgando um cargo, digamos assim, né, uma posição muito elevada no reino, e mesmo assim ela está sendo ali influenciada por Mardoqueu. Sim. Mesmo depois que ela já está crescida, digamos que criada, mesmo assim ele ainda está exercendo influência sobre a vida da Esther. E é interessante a gente falar sobre isso, até porque Jesus ele orientou muito nós brilharmos, né, como astro no mundo. Sim. Nós exercermos essa influência, esse testemunho, e principalmente dentro da nossa casa. Por quê? Porque a própria Bíblia diz, Jesus diz que você não acende uma candeia e coloca ela debaixo da cama, você coloca ela no velador para ela iluminar todos os que estão na casa. Primeiro, a minha influência tem que ser dentro do meu lar. Primeiro, o meu exemplo tem que ser dentro do meu lar. Você veja que o texto aqui que o pastor Jerry trabalhou, Deuteronômio capítulo 6, fala muito a respeito disso. Um viver contínuo. Eu deito, levanto, caminho com você, e enquanto eu estou fazendo isso, eu vou te ensinando a palavra, inculcando a palavra, né? Sobre a vida da criança, a vida do menino, da menina, enfim. Nós vemos que Jesus ele também falou acerca de nós sermos sal. Sim. Sal ele vai trazer influência na comida. Você come uma comida sem sal e depois você come uma comida com sal, você vai ver a diferença daquilo. Sim. Porque ele exerce influência. Verdade. Ele some ali no meio, mas ele vai exercer influência naquilo tudo. Verdade. Então você, pai, você precisa influenciar o seu filho. Você precisa ser a voz que ele ouve. E nós como cristãos, principalmente dentro de casa, devemos ser exemplo. Porque ser exemplo na igreja não é tão difícil. Ser exemplo no trabalho não é tão difícil. A questão é ser exemplo dentro de casa. Quando Paulo fala a Timóteo acerca dos diáconos e dos presbíteros, uma das exigências é essa, que ele governe bem dentro da sua casa, que ele tenha os seus filhos em sujeição,
que ele saiba liderar dentro do âmbito familiar. Então, tudo começa dentro da minha casa. Eu preciso ser um exemplo lá primeiro, né? Eu preciso ser um exemplo de cristão lá dentro, porque quantas pessoas nós não conhecemos que elas, né, aparentam ser crentes e tal, mas quando estão com a família, o comportamento dela não é um comportamento de um cristão, né? É algo a se refletir. Então, a primeira influência que eu tenho que exercer é a influência dentro da minha casa. Até o filho, na minha concepção, ele exerce influência dentro de casa. Sim, obviamente que não a mesma influência que o pai, porque são questões diferentes, mas ele também exerce influência dentro do seu lar. Um filho, principalmente um servo de Deus, eu acredito que ele possa sim exercer essa, não autoridade, mas uma influência dentro do seu lar, fazendo o seu pai por vezes se despertar para algumas questões, aconselhamento. Minha mãe, ela sempre fala: vocês têm direito de falar, mas quem fala mais alto sou eu. A gente, lá em casa, a gente foi criado dessa forma. A gente sempre pôde argumentar, sempre pôde falar, sempre pôde se explicar, mas sempre entendendo também quem é a autoridade ali que o próprio Deus colocou. Isso é algo a se falar. Quem colocou os pais como autoridade dentro da família foi Deus, né? Foi Deus. E isso a gente tem que notar, que esse pai, ele tem que influenciar o seu filho, como a gente já abordou aqui. Senão o traficante vai influenciar ele, os amigos vão influenciar ele, e aí causa um problema para a família, para a sociedade, para a igreja, e aí se torna muito complicado. Então, primeiro testemunho dentro de casa. É verdade, isso aí, bem colocado. Brilhar mesmo como testemunha, ser um exemplo, né? Há uma frase que eu ouvi uma certa feita que ficou no meu coração, que fala assim, que às vezes o nosso testemunho fala tão alto que as pessoas não conseguem ouvir as nossas palavras. O nosso testemunho seja testemunho de que as pessoas consigam enxergar Cristo através da nossa vida e ser alcançadas por isso. O tópico 2.2 e o 2.3 fala sobre o momento de se calar, e o 2.3 fala sobre o momento de não se calar. E aí, irmão Paulo, o que você fala sobre isso? Há momento que tem que ficar quieto, e há momento que tem que abrir a boca, achar um equilíbrio aí. O que você pode orientar os nossos irmãos aí da nossa EBD? Nessa parte do 2.2, foi o que Samuel leu, né? Onde Mardoqueu falou: olha, você não fala nada agora, fica quietinha. Isso aí é só convivência mesmo, entendeu, gente? Não é da noite pro dia que se aprende a ter esse jogo de cintura, digamos, né? Hora de você ficar quieto, aí a hora de você falar, entendeu? Mas é importante a comunhão com o Senhor nisso aí, entendeu? Se você não tiver comunhão com o Senhor, aí o que vem na cabeça tu fala, aí a hora que é para você falar, você não fala, entendeu? Por quê? Ali Mardoqueu viu que ainda não era a hora. O porquê, acho que nem Mardoqueu sabia, mas não era a hora, né, de falar, né? Aí, tanto é que Esther vai falar de que povo ela era na hora certíssima, na hora que Amã já estava preparando a forca para Mardoqueu, já tinha assinado cartas para destruir todos os judeus. E aí, quando Esther fala para Assuero: olha, vão matar o teu amor também, porque eu sou judia. Aí pronto, aí Assuero teve que, digamos, mexer os pauzinhos dele, né, para dar um jeito de o povo judeu se defender, e deu fim logo também em Amã, né? Então, esse tipo de, digamos assim, de amadurecimento é só com o tempo. A questão é, por exemplo, nós temos a mania de, quando a gente é ofendido, responder na mesma bucha, né? Mas em Mateus 5, o que Jesus diz? Ó, vocês abençoam, fala bem de quem fala mal de você, abençoa quem te amaldiçoa, entendeu? Então, é difícil, não é fácil, mas a Bíblia ensina como agir nessas horas, entendeu? Salomão diz em Eclesiastes 3 o quê? Há momento de calar e há momento de falar. Então, às vezes, por exemplo, momentos de calar, momentos que estamos emocionalmente abalados, ou muito feliz, né? Lembra de Jefité, quando abalado emocionalmente, vai, faz o voto,
Lógico que a primeira coisa que saiu da casa dele era a filha dele, né? Ou momentos de muita ira. Não vê Moisés no momento de ira que ele fez? Perdeu a bênção, não pôde entrar na terra, entendeu? E aí, vamos agora para os momentos que, né? Momento de calar, lembra? A Bíblia diz o que em Isaías 53? Como ovelha muda, ele foi um tosqueador. Sabe por quê? Qualquer palavrinha que Jesus falasse ali, Pilatos ia libertar ele. Pilatos estava doido para tirar ele dali. Se Jesus falasse assim, eu sou inocente, Pilatos ia tirar ele dali, Jesus não ia para a cruz, nós estaríamos mortos em nossos pecados, né? Então, o silêncio de Jesus fez com que a salvação chegasse a gente. E muitas vezes, a nossa bênção está no silêncio, mas também a nossa bênção está no falar também. Tem momentos que temos que falar. No caso de Mardoqueu, olha que legal, houve a conspiração contra o rei, e Mardoqueu, ele estava sempre no portão do palácio, sempre na porta, e ele fez saber ao rei a conspiração. E o engraçado é que o rei não honrou ele naquela hora. Deus sabe a hora de agir, né? É verdade. Deus honrou Mardoqueu, o rei honrou Mardoqueu bem depois, na hora que a casa estava caindo para a mesmo, entendeu? Então, tem momentos, irmão, que temos que falar, entendeu? Que momentos nós temos de falar? Momentos que nós temos que alertar o irmão quando está errado. Irmãos, você está vendo o teu irmão no erro, né? Eu lembro uma vez que eu tinha um irmão lá em São Bernardo do Campo, e eu estava meio avoado das ideias, né? Meio precipitado, né? E o irmão me observando, aí eu fui no banheiro, trabalhava na obra de pintura, né? Ele me abraçou. Ô meu irmão, você sabe que eu te amo, você é um homem de Deus, você é um vaso de Deus, mas olha, irmão, cuidado com isso aqui, cuidado com aquilo ali, olha que Deus não se agrada disso, olha, irmão, vigia aqui, vigia ali. Ele me avisou. Resultado, nós fomos grandes amigos, entendeu? Então a hora de falar é a hora de corrigir o teu irmão, né? Você está vendo o teu irmão no erro? Avisa ele. É igual o caso dos filhos, né? Nós estamos falando aqui do tema de criação. Tem momentos que você vai ter que calar e, infelizmente, deixar o filho quebrar a cara. Verdade. Vai ter que deixar. Lembra da arca? O povo fugiu lá, né? No Números, acho que 14, não quis ir na terra e depois quis ir. Ah, mas olha só, não vai que vocês vão perder. Ah, nós vamos, ó, a arca vai ficar aqui. E o povo foi assim mesmo. Quando o povo voltou tudo derrotado, mas eu só não avisei. E tem momentos que não, vai ter que fazer valer a autoridade de pai, entendeu? De mãe, vai ter que falar, ó, você não vai fazer isso e pronto, acabou, estou mandando. É para você ficar aí, por quê? Você está vendo que o teu filho vai correr um sério perigo, e aí você quer protegê-lo, e aí nessa hora, você vai usar a tua autoridade de pai. Então, é só com o tempo, aprendendo com Jesus, é que vamos saber esse balanço, hora de ficar quieto e hora de falar. Deixa aqui nos comentários, como é que você se comporta? Você tem ouvido algumas coisas e se calado, tem esse controle emocional, ou você é daqueles explosivos que quer resolver tudo? Deixa aqui os comentários pra gente saber. Percebe que Mardoqueu não se calou diante da conspiração, né, Paulo? Ele viu a conspiração do mal e ele nessa hora começou a falar algo que a gente também não pode deixar de falar, é contra o pecado. Falar os males que o pecado ocasiona na vida humana, esse câncer que vai destruindo vidas e famílias, e há muitas pessoas tratando pecado como problema. Problema é problema, pecado é pecado. Que a gente tenha esse discernimento, como o nosso irmão Paulo aqui falou com muita propriedade, discernimento espiritual, base, e certamente na hora de se aquietar, ficar quieto, e na hora de falar, abrir a boca santa e dar lugar para Jesus, tá bom? Nós vamos aí para o tópico 3, quero dar uma ênfase maior para este tópico, porque fala sobre o perfil da família, né? Fala o perfil da família de Deus. E hoje, mais do que nunca, a gente precisa falar sobre o perfil da família de Deus, né? A gente vê muitas pessoas
tentando desfigurar o modelo de família, né? Tentando de alguma forma atuar contra estes exemplos aqui, né? E a gente sabe que como a igreja sofre quando um lar é destruído, como a sociedade geme quando os lares são destruídos. É a ação do adversário. Então a gente precisa ter o discernimento para tal coisa e falar um pouco aqui, dar um ênfase maior sobre o perfil da família de Deus. O que você pode dizer sobre isso, irmão Samuel? E aí a gente ouve o irmão Paulo falando sobre alcançar o coração da criança. O que você pode falar hoje sobre o perfil da família de Deus para os nossos irmãos? Ok, primeira coisa é que entender que todo ser humano ele influencia e ele é influenciado. Sim. Ele é influenciado. E a igreja, com esses ensinos, vai influenciar as famílias, né? E a família, nos moldes da palavra de Deus, vai refletir na sociedade, vai refletir, né? Enfim, na igreja, mas tudo tem que começar por esse conserto, né? Na questão familiar. Por que é importante falar a respeito do perfil da família, assim, nesse contexto da igreja, né? No contexto aí da santidade de Deus, enfim. O porquê é importante falar disso? Porque na atualidade há uma distorção muito grande do que é família. Eles querem distorcer o conceito da família tradicional. E às vezes perguntam, mas por que a igreja... Não é questão que a igreja cede ou não cede a respeito do homossexualismo. A questão é que a palavra de Deus vai contra. O Deus da palavra vai contra. É um pecado, ok? É um pecado. Nós não estamos tratando a respeito aqui da tentação que o ser humano sente em relação a ele ter desejo por outro homem ou por mulher. Não é a questão da tentação, mas a Bíblia condena o ato. Ela condena esse ato. E outra, nós não podemos permitir esse tipo de coisa acontecer, até porque existem, infelizmente, hoje, Pastor Jerry, Evangelista Paulo, igreja entre aspas, né, que permitem esse tipo de coisa. Existem igrejas que são pastoreadas por 2 mulheres, né? Então, para você ver como está distorcida essa questão e como nós precisamos resgatar os valores da palavra de Deus. Sim. O feminismo, o homossexualismo, eles vão tentar distorcer tudo isso, mas a Bíblia ela tem um padrão e a gente tem que seguir esse padrão. Não é questão de machismo, de feminismo, não, é questão de padrão de Deus. Deus estabeleceu um padrão de família e esse padrão tem que ser preservado, ok? É uma questão de equilíbrio. Você vê que quando Deus fala ali de submissão, Ele também fala para a mulher, para o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja. É um relacionamento equilibrado. Você veja que não é algo difícil para ninguém. Sim. Não é algo difícil para ninguém, não é algo que pesa para ninguém. É algo que desde o Éden Deus quis. É algo que desde o Éden Deus disse que ia criar a mulher para ser auxiliadora dele. Verdade. Para estar ao lado dele. Então a gente precisa, irmãos, andar segundo os preceitos da palavra. O que a Bíblia fala a respeito de família? Qual é o padrão de Deus para a família? Qual é a orientação de Deus para eu poder educar os meus filhos? Qual a orientação de Deus para o ambiente familiar? Então, é preciso, primeiro, essa questão do resgate bíblico, né? Nessa questão, praticar os princípios da palavra, viver conforme a palavra, porque é o que vai fazer uma família ser feliz e bem-sucedida, se ela viver e praticar os princípios da palavra. Não tem segredo, não tem alternativa, é seguir, a Bíblia o nosso manual de instrução está aqui, é só seguir o que está aqui que você vai ser bem-sucedido nessa questão familiar. Legal, falou sobre o modelo. E qual é o modelo? O modelo é o modelo da palavra. Exatamente. É o modelo que Cristo nos ensinou. Esse é o modelo. Não é o que eu acho, o que eu deixo de achar. É o modelo que Cristo deixou para nós. Então, este é o modelo. E não há nada e ninguém que vai, de alguma maneira, com as ações do maligno, com influência maligna, como o irmão Samuel falou, tem esse poder de influência, de influenciar e de ser influenciado. Jamais permitamos isso, pois o perfil da família é esse, irmão. É esse, o padrão é o padrão divino. O tópico 3.1 fala que com a morte dos pais de Esther, a gente vai ver aqui Mardoqueu exercendo, né, alcançando o coração da menina. Paulo, o que você vê hoje como dificuldade
que alguns pais enfrentam, e talvez à luz da palavra de Deus você possa dizer o que é preciso para alcançar o coração dessa criança? Bem, às vezes tem um problema, devido o pai naturalmente ter autoridade sobre os filhos, fazem mau uso dela. Tanto que Paulo fala o quê? Vós pais, não irriteis vossos filhos. Não adianta, por exemplo, você pôr o filho de castigo, o filho quer saber o porquê. Aí, não, você vai ficar de castigo porque eu quero. O filho vai ficar. Mas, lá dentro dele, ele vai ficar indignado. Mas agora, quando o pai, ele explica, quando eu digo pai, pai e mãe, tá? Ele é justo no tratar com o filho. Tem casas que tem mais de um filho, entendeu? Aí o pai quer ter mais prioridade com um e deixa o outro, né? O certo é tratar igual. Então o que acontece? Os filhos também precisam ser ganhos. Os filhos precisam ser convencidos também. Não é porque temos autoridade sobre os nossos filhos que é do jeito que eu quero e pronto, acabou. Tem que lembrar uma coisa: uma hora a roda gira. Você vai envelhecer e vai ficar fraco. E o teu filho vai crescer e vai ficar forte. Filho de crente não é crentinha, né? Entendeu? Então, o negócio vai virar. Aí, mais na frente, é você que vai precisar do seu filho. Entendeu? Então, tem que ter em mente isso. Vai chegar um dia na vida que o pai vai precisar do filho. Vai chegar a velhice. Tem uma série de fatores, entendeu? E aí, às vezes, o pai ele não sabe conquistar o filho. Aí o filho vai ser obediente até o dia que ele arrumar a casa dele. Depois de que arrumar, ele vai respeitar o pai e a mãe, vai, entendeu? Mas não vai ter aquele carinho, aquele amor, porque não foi criado com amor. O pai e a mãe tem que amar verdadeiramente seus filhos, entendeu? Não é somente pôs no mundo, dá arroz, feijão, roupa e já tá bom. E tem o outro lado, né? Por que muitas vezes os filhos não obedecem? Porque falta o pulso dos pais também. Sim. Entendeu? Eu lembro de pequeno, né? Eu ia brincar, meu pai só olhava para mim e pronto, já sabia o que era. Hoje, na igreja, tem que pegar os meninos e levar para um canto separado, porque não ficam quietos. Mas há 30, 40 anos atrás, os filhos assistiam culto com os pais e o filho que cismasse correr dentro da igreja para ver. Entendeu? Mas por quê? Os pais tinham controle sobre os filhos. E essa falta de controle é que tem gerado todo esse problema. Eu mesmo sou fruto disso, meus irmãos. Né? Eu fui criado sem controle nenhum. Perdi o pai cedo. Minha mãe, tadinha, tinha que trabalhar, era doente, não me aguentava. Cresci tudo torto. Por quê? Eu não tinha quem ponhasse limites. Eu tenho meus filhos. Meus filhos hoje não, meus bebês. Meus bebês, né? Se eu falo para eles, senta ali e fiquem ali, eles vão sentar e ficar ali, entendeu? E vocês vão ficar aí por causa disso, eles vão ficar e não vão chiar, não vão reclamar, entendeu? E depois nós vamos sair pro McDonald's e só alegria, entendeu? Mas o que precisa que os pais precisam ganhar um filho, voltando de novo, ele precisa ter amor, mas precisa ter exemplo, entendeu? Por exemplo, o filho olha o pai dá a palavra, o pai fica prometendo as coisas para o filho e não cumpre, aí, meu irmão, minha irmã, você vai ter problema com o teu filho lá na frente. Entendeu? Então, por exemplo, um dos motivos de perder o filho é toda hora promete, aí não cumpre. Não, se você dá a palavra para o teu filho, cumpra, para que o teu filho aprenda a cumprir a palavra dele também quando crescer. E aí você pode cobrar. Entendeu? Opa, você tem que cumprir com a tua palavra, meu filho. Entendeu? Do jeito que eu faço. Lembra no Evangelho de João 13, que Jesus falou? Do jeito que eu fiz, façais vós também. Então, o segredo de se ganhar a coração da criança, volta de novo. Exemplo, amor, carinho, ensino. E agora, voltando aqui para a igreja, a minha preocupação mesmo na igreja é sempre criança. Né? Eu quero sempre um ensino sadio para as crianças, né? Para jovens. Por quê? Para que eles já cresçam com aquela disciplina e quando chegar homens que nem eu, né, estejam aptos para a obra do Senhor. Infelizmente, não está fácil,
mas em nome de Jesus nós vamos vencer. É isso aí. Ele finaliza dizendo aqui esse tópico que o Paulo falou com muita propriedade, que alcançar as crianças do mundo de hoje é uma questão de vida ou de morte, sabe? É o objetivo macro, é alcançar o coração, é alcançar aquilo que é o centro das emoções, entende? É o que o Paulo falou, é ter esse equilíbrio, ser firme na hora que precisa ser firme, dar amor na hora que precisa dar amor, sabe? Cumprir com as suas palavras. A gente precisa alcançar o coração dessa criançada, eles saberem que eles não estão sós, que eles podem contar conosco, né? Que eles podem contar conosco. Isso é muito importante. E aí o tópico 3.2 fala que o exemplo de Esther, que Esther teve seu caráter formado na infância. Você percebe? Foi como o Paulo aqui falou. Quando o caráter da criança já fora formado, fora trabalhado, fora formado ainda na sua infância, tudo fica mais fácil. É por isso que hoje essa lição aqui te desafia a nós, pais, eu, irmão Paulo, desafio o irmão Samuel, daqui a algum tempo, quando casar, ter pretensões de ter filho, nos desafia nesta primeira infância dos nossos filhos, primeiros anos dos nossos filhos, dedicar, ensinar, envolvê-los, formar eles realmente à luz do que diz a palavra de Deus, e certamente nós vamos colher os frutos deste trabalho, desta dedicação, deste empenho, deste prazer em realizar, porque Esther foi formada na sua infância. Hein, pastor? Falar caráter. Quantos anos você foi batizado com o Espírito Santo? 10. 10 anos. 10 anos. Entendeu? É isso aí. Então, nós vamos ouvir o irmão Samuel. O que você pode falar sobre a importância disso? Porque eu não tive isso na minha infância. Eu fui conhecer Jesus apesar que eu tive uma experiência por volta de 15 para 16 anos ao entregar minha vida ao Senhor, mas não tinha aquela experiência ainda, envolvimento com a palavra. Mas Deus havia tocado no meu coração numa escola dominical, numa igreja presbiteriana lá no Ipiranga. Eu tinha entregado minha vida ao Senhor. Vivi uma juventude perdida. Aos 21 anos de idade eu tive a oportunidade de reconciliar-se com o Senhor, mas eu sei hoje o quanto seria importante eu ter conhecido Jesus na minha infância. Eu não tive essa oportunidade, Paulo também não teve. A gente, como eu disse no início, minha mãe, eu fui o 5º filho, e a minha mãe, quando eu tinha 1 ano de idade, meu pai não prosseguiu com a minha mãe. Então imagina, para uma mãe cuidar de 5 filhos homens, então, sabe, foi tempos difíceis. Eu não tive essa ausência, eu não tive essa presença paterna, eu tive ausência de pai. Então para mim foi muito difícil. Então a gente pode ouvir nosso evangelista Samuel, como o evangelista Paulo que acabou de comentar, ele teve uma experiência de ser batizado com o Espírito Santo com 10 anos. Olha aí a importância de ele ter sido formado aí, o seu caráter na presença de Deus, à luz da palavra de Deus. O que você pode dizer aí para os irmãos que nos ouvem? Talvez existem muitos jovens que vão ser alcançados por esta palavra. O que você pode dizer para ele? Porque às vezes, me perdoe aqui, às vezes, Paulo, as pessoas, mas é uma criancinha, tal, é um bebezinho, Não, meu irmão, eu vi, Paulo já viu, talvez não sei se Samuel viu, eu já vi menino com 10 anos com pistola na mão, colocando a mão e levanta a mão, levanta aí, o que você tem de bater? Sabe, eu vi, não é ninguém que me falou não, eu vi isso, vendendo droga, fazendo várias coisas. Então, às vezes a gente fala, mas é uma criancinha de 10 anos, meu irmão, tu tá por fora. A gente precisa preparar esta criançada desde cedo, à luz da palavra de Deus, mostrando o que é, e a gente tem um experimento aqui, a gente tem a experiência do nosso irmão Samuel, que cresceu na presença de Deus, já com 10 anos, sendo batizado com o Espírito Santo, falando em línguas estranhas. Tem gente procurando uma maconha para ficar doidão,
Meu irmão, se você tiver uma experiência pentecostal, você vai ver o que é alegria, né, Paulo? Você vai ver o que é alegria, meu irmão. O que você pode dizer aí, irmão Samuel? Eu lembrei de um versículo aqui, ó, Provérbios 20, versículo 11. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. Glória a Deus. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se essa for postura e reta. A respeito dessa questão, eu nasci em um lar evangélico, meus pais são pastores. Meus pais nunca me obrigaram a ir para a igreja, eu nunca tive essa cobrança de estar ali. Mas desde muito cedo eu já sentia essa necessidade de estar lá, até porque quando eu devia ter ali uns 7, 8 anos, meus pais estavam desviados da igreja, meus pais estavam desviados da presença do Senhor, e eu chamava meu tio pastor Nildo e falava: tio, posso ir para a igreja com o senhor? Levava a Bíblia sem saber ler para a igreja, e até mesmo meu pai afastado, ele continuava me ensinando a palavra. Ele me chamava, eu lembro que um dia ele me chamou e falou: a partir de hoje a gente vai orar junto e eu vou te contar uma história da Bíblia. E começou assim, e aí meu pai se reconciliou, tal, aí voltando todo mundo para a igreja, eu comecei a me envolver com as coisas da igreja, e meu pai fazia algo que eu gostava muito, ele falava: ó, elabora uma mensagem aí para mim. Eu nem sabia como é que eu fazia isso, e ele falava: elabora uma mensagem aí para mim, eu quero escreve sobre paz. Eu ia lá, procurava, fazia, e aquilo ia fazendo eu crescer na fé. Então, com 10 anos de idade eu já ia para o monte, porque eu gostava mesmo disso, eu pedia para ir, os irmãos chegavam, e isso é interessante, porque eu sofri e ainda sofro muito preconceito por conta da idade. Sim. Muitas pessoas chegavam e diziam: mas vai para o monte, mas vai lá fazer o quê? Vai dormir e tal. E com 10 anos de idade eu fui batizado com o Espírito Santo no monte, tive essa experiência. Quando eu tinha 10 anos, eu acho que 9 para 10 anos mais ou menos, eu estava num culto, e eu lembro que eu estava no último banco da igreja, e uma irmã, eu lembro até o nome dela, missionária Vera, ela ministrou a palavra, e eu ouvi uma voz dizendo, e ela fez o apelo, e eu ouvi uma voz dizendo comigo: vai lá na frente e aceita Jesus. Só que eu não entendi aquilo, eu não sabia se criança, porque até então eu nunca tinha visto criança ir lá na frente aceitando Jesus, então eu não sabia se eu poderia ir. E aí eu fui e conversei com aquela voz, eu falei assim: se a minha tia, a missionária Eliana, mora lá em Marília, se ela tá ali na frente, olhar para mim e falar para eu ir lá na frente, eu vou. Mas foi batata. Ela olhou para trás e falou: Mu, você quer aceitar Jesus? E eu fui lá. Então eu sempre tive esse envolvimento com Deus, essa influência dentro do lar. Meus pais, eu não ia para a salinha das crianças, ficava ali, eu via, às vezes brincava, não porque meus pais não deixavam ir, eu não ia porque eu não gostava mesmo, eu era muito tímido, então eu não ia. Mas eu sempre tive esse ambiente, eu fui curado, eu era pequeno, tinha um problema no olho, eu fui curado dentro da igreja. Então, quando chegou com 7, 8 anos de idade, eu mesmo estava pedindo para ir para lá. Eu não entendia nada, mas eu sentia algo bom de estar ali, entendeu? Então, o quanto é importante, porque eu fui batizado com 11 anos de idade, eu fui batizado nas águas, e aí, a partir daí eu já tinha falado na igreja, dirigia culto, pregava, enfim, foi algo muito rápido. E a questão é o seguinte: o pai, ele exerce essa influência na vida do filho, mas você tem que levar o seu filho a se apaixonar por Jesus. Glória a Deus. A amar o Senhor. Eu falo isso para o meu pai. A maior gratidão que eu tenho pelos meus pais é eles terem me levado a amar o Senhor. Mostrar. Minha mãe fala que tem um sonho comigo desde pequeno, que ela via eu sumindo num rio e eu aparecia depois de muito tempo e falava para ela não ficar preocupada. Desde pequeno. E aí ela sempre falava para mim: Deus sempre falando com a gente que você não era nosso, sabe? E isso era algo que marca muito ainda. Então, o jovem, a criança, às vezes na igreja, a gente olha e fala: não, mas é uma criança, não tem experiência, que é um argumento que eu uso, não tem experiência, mas é verdade, mas ele tem paixão por Jesus. Ele está ali querendo ter experiência. A escola dominical, o senhor pode falar melhor do que eu aqui, começou com criança. Sabe, começou com criança. Deus, ele pode fazer através de criança, através de adolescente, através da vida de quem ele quiser. Então, essa influência que eu recebi, que eu me apaixonei muito rápido pelo Senhor, mesmo às vezes não compreendendo aquilo direito, não tendo a maturidade necessária, mas já apaixonado por aquilo que eu sentia, por aquilo que eu via, já gostava daquele ambiente, né? Mesmo às vezes sendo ferido dentro da igreja, machucado, continuando porque eu gostava. Sabe, as pessoas que me apoiavam eram maior do que as pessoas que não apoiavam. Sempre assim, o número das pessoas que te apoiam é maior, as pessoas que te amam é maior.
sabe? Então, eu nasci dentro desse ambiente. Se eu te disser que eu nunca fui tentado a ir para o mundo, ou que eu não sou tentado, isso eu vou estar mentindo. Eu vou estar mentindo se eu não tenho desejo, se eu não tenho vontade de pecaminosa. Eu tenho porque eu sou um ser humano. Mas é uma questão de escolha, é questão de prioridade, é questão de falar, pô, mas todo mundo que vem lá, o Israel Subirá fala muito isso. Ele falou que teve esse desejo de se desviar, mas ele pensou, mas todo mundo que vem de lá fala que lá não é bom. Então eu não vou pra lá, eu vou ficar aqui porque eu sei, eu não tive a experiência que eles tiveram, mas eu tenho certeza que se eu perguntasse para vocês, se vocês queriam ter nascido no evangélico, com certeza vocês queriam ter. Com certeza. Esse privilégio. Eu falo com meus filhos que se lá fosse bom, eu tinha voltado para lá. Então. É verdade. É de lá que eles saem para vir para esse ambiente familiar, esse ambiente guiado por Deus, esse ambiente onde a gente consegue ser nós mesmos, né? Com as nossas falhas, com as nossas imperfeições, mas conseguimos ser nós mesmos. O Top 3.3 falaria um pouco sobre isso, como educar as crianças desta geração, mas a gente não vai aqui ficar enchendo linguiça, porque a gente já falou sobre isso, a gente já falou sobre esses desafios, né? A gente já falou como é importante a base, a sustentação, é desafiador para nós como igreja ensinar esta criançada, educar essas crianças nessa geração. Então, que a bênção de Deus repouse sobre o seu lar, que você seja alcançado por esta palavra, por essas ministrações que aqui foram com muita propriedade, falando, ensinando à luz da palavra de Deus sobre a influência dos pais no lar, tá? Que a bênção de Deus esteja sobre você. A conclusão ela vai dar-se a partir do momento que fala que a história da humanidade é marcada por aqueles que influenciaram suas gerações por meio da educação recebida. Esther pôde fazer toda a diferença por onde passava, que possamos seguir os seus passos e marcar a nossa trajetória, exaltando o nome do Senhor. Aqui fala sobre o bom perfume de Cristo, que a bênção de Deus esteja sobre nós. Nós vamos ouvir aqui nosso irmão evangelista Paulo dando suas considerações finais. E não esqueça, você que ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, de curtir, de comentar, tá bom? Para que vidas sejam alcançadas pela ministração da palavra. Quero já agradecer aqui a presença do nosso irmão evangelista Paulo, o evangelista Samuel, por este bate-papo aqui, muito mais com o intuito de abençoar, de trazer a bênção de Deus à sua vida, e eu tenho certeza que essas coisas serão de forma positiva e abençoadoras à sua vida, tá bom? Que a bênção de Deus esteja sobre vocês. Nós vamos aqui ouvir as considerações finais do nosso irmão evangelista Paulo e do nosso irmão evangelista Samuel. Bem, meus amados, uma boa noite a todos na paz do Senhor. A igreja Deutinga Sapopemba situa-se na Avenida Sapopemba, 12.060. A partir do dia 10 teremos as aulas presenciais. Você venha para a escola dominical, temos ótimos professores aqui, capacitados. Você, pais, traga suas crianças para a escolinha dominical e garanto uma coisa, vai ser bastante proveitoso ter você aqui com a gente. Deus abençoe. Amém. Samuel, o que você diz aí para os nossos irmãos? Irmãos, entenda uma coisa, às vezes na história nem todo nome é conhecido, mas existem pessoas que são importantes. A mãe de John Wesley não é muito mencionada, mas sem a influência dela, John Wesley não seria quem ele foi, né? Se a gente vê a Bíblia falando, por exemplo, sobre Epafrodito, talvez você nunca tenha ouvido falar esse nome. O que é isso? Talvez Epafrodito, Filipenses capítulo de número 2, lá Paulo fala acerca dele, né, que ele levou o sustento a Paulo. Então são pessoas que não aparecem tanto, mas que elas são importantes. Às vezes você está educando um filho e você não vai ser conhecido como ele vai ser, mas às vezes você está educando uma pessoa que Deus vai usar para mudar a história desse mundo. Glória a Deus. Então às vezes você vai ser Esther, às vezes você vai ser Mardoqueu, porém
Que Deus possa te usar naquilo que você for fazer, que você possa crescer nessas aulas que vão ter aí para frente, tá bom? E que Deus em Cristo abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém. Essa aí foi então a nossa primeira lição do primeiro trimestre de 2021. Já dá para você perceber como vai ser as nossas aulas, tá bom? Então venha para cá, venha ouvir a palavra de Deus. A partir do segundo domingo do mês de janeiro de 2021, já estaremos aí com a nossa aula presencial, recebendo todos os irmãos. Será um prazer. E nunca se esqueça, você pode ser Deus na vida de alguém. Nós podemos ser Deus na vida de alguém. Beijo no coração. Até o próximo vídeo. Um abraço, irmãos. Fiquem com Deus.